Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luciana, administradora do grupo Alma Egípcia, e eu decidi fazer um vídeo sobre o jogo Senet, o jogo do Egito Antigo, tá? Esse é da marca Mitra, oficina de criação. Eu comprei esse jogo num brechó infantil, tá? E eu decidi fazer esse vídeo para mostrar para vocês quais são as regras, tá, desse jogo. Antes, vamos falar um pouquinho sobre a história dele, tá? E aí, vamos explicar as regras. Então, eu vou abrir para vocês, tá? É um jogo muito bem feito, todo de madeira, ele tem uma capa. Tem um fecho dourado, tá? É pesado. Vem com as regras, olha, bem detalhadas, por sinal. Tá? Vamos abrir e conhecer o tabuleiro. Então, pessoal, vamos falar um pouco sobre o jogo, né? Sobre a sua história. Esse jogo, ele foi criado no Egito Antigo, então provavelmente é o jogo mais antigo no mundo. Esses jogos, eles foram encontrados em muitas tumbas egípcias, né? E já foi constatado que o jogo era utilizado por todas as divisões sociais. Até o momento, não foram encontradas as regras oficiais desse jogo, tá? Essas regras eram passadas no Egito Antigo de boca a boca. Então, não temos nenhum registro oficial sobre as regras. Então, alguns estudiosos e pesquisadores chegaram, né, ao que provavelmente sejam as regras deste jogo, tá bom? Também existe uma outra teoria, tá, que o jogo simboliza o caminho do morto no submundo, no Duat, tá? Simboliza que o caminho por onde ele percorre, tá? Ele tem que enfrentar alguns perigos, né? Passar por alguns desafios até chegar no julgamento de Osíris, tá? Essa também é uma outra versão. Então, pessoal, vamos conhecer um pouco sobre o tabuleiro, tá? O tabuleiro tem 30 casas, tá? Cada fileira, são 3 fileiras, cada fileira tem 10 casas, tá? E vamos então posicionar os pinos. Lembrando que só 2 jogadores podem jogar esse jogo, tá? Então, os pinos mais claros, nós colocamos nas casas de número ímpares, tá? Essa é a regra. E as escuras nas casas pares. Desta forma, o jogo deve iniciar, tá? Com a distribuição dessa forma dos pinos. Eles intercalam, tá? E finalizam aqui na primeira coluna. São 5 pinos claros, 5 escuros, tudo bem? Qual é o caminho a ser feito, né? Qual é o caminho desses pinos? Então, assim, eles começam pela primeira fileira, descendo na segunda. Daqui, eles andam para a esquerda. Depois, descem para a terceira fileira e percorrem a terceira fileira para a direita, até sair do tabuleiro. Então, pessoal, para deixar claro, de que forma sabemos quantas casas cada pino vai andar, né? Então, junto com o tabuleiro e as 5 peças claras e 5 peças escuras do tabuleiro, né? 5 pinos de cada cor, também vem 4 palitos, tá? Que seriam esses aqui. Como vocês podem observar, um lado é escuro, né, preto e reto.
o outro é claro e curvado. Então, nós posicionamos os 4 palitos sobre a mesa, tá? E soltamos. Então, as peças, né, que ficam pra cima, mostrando a parte escura e reta, significa que é o número de casas que cada pino vai andar, tá? Então, nesse caso aqui foram 2 pinos escuros pra cima, então o jogador vai andar 2 casas, tudo bem? Mais uma regra. Se o jogador tirar, quando ele for lançar, né, os pinos, se ele tirar o número 1, o número 4 ou o número 6, tá? Ele continua o jogo. Então, ele só vai passar a vez se ele tirar o número 2 ou o número 3, tá? Aí o jogador passa a vez pro outro jogador, tá? Lembrando que para tirar o número 6, os pinos devem cair todos com a parte clara e curvada para cima, tá? Então, aqui o jogador anda 6 casas, tá bem? Mas, como que começa o jogo, né? Qual o jogador que, na verdade, vai iniciar o jogo? Então, os 2 jogadores, eles vão jogando, tá? Os palitos, até eles conseguirem tirar o número 1, tá? Então, seria isso aqui, ó. Tá? O primeiro jogador que tirar o número 1 é o jogador que vai começar o jogo. E aí, também, dessa forma, define que o primeiro jogador, ele vai jogar com a primeira pedra, tá? Do tabuleiro, que seria a escura. Então, o primeiro jogador, ele começa o jogo e ele também sai com o pino escuro. Ele vai jogar, então, até o final com o pino escuro. E aí, ele vai andar uma casa, tá? Assim é o início do jogo. Então, assim, foi definido o primeiro jogador, ele já andou uma casa e ele continua a jogar, tá? Então, ele continua a lançar os palitos e se ele tirar o número 1, o número 4 ou o número 6, ele dá continuidade, tá? E ele continua a andar pelas casas do tabuleiro, tá? Só quando ele tirar, então, no caso, o número 2 ou o número 3 é que ele passa a vez pro adversário. Então, o jogo todo, ele é assim, tá bom? Com essa regra também. Pessoal, vamos aí dar continuidade com as regras, né? Então, assim, caso o jogador lance, né, os palitos e ele tire o número 1, ele pode avançar na casa do seu adversário. E aí, ele vai trocar a casa com outro jogador, tá? Esse é um movimento que pode ser feito, tudo bem? Pessoal, outra regra, tá? Não podem ocupar 2 peças do mesmo jogador no mesmo quadrado, tá? Então, isso significa que, por exemplo, se eu tirei 2 e eu quero andar com essa peça, tá? Eu não posso andar com ela, porque eu não posso ficar junto dessa outra pedra minha aqui. Então, eu tenho que andar com uma outra pedra, tá? No caso, essa, um exemplo, tá? Com a quantidade de casas que eu tirei, tudo bem? Então, pessoal, vamos conhecer sobre esses símbolos, tá? Então, como vocês podem observar, temos 1, 2, 3, 4, 5 símbolos aqui no tabuleiro, cada um deles tem uma regra específica, tá? Esse símbolo é da casa 15, a casa do renascimento. Aqui é a casa 26, que é a casa da felicidade. Aqui é a casa 27, que é a casa da água. Essa é a casa 28, que é a casa das 3 verdades. E o último símbolo, que é a casa 29, que é a casa de Reato, tá? Então, vamos começar pela casa número 15, né? A casa número 15, sendo a casa de renascimento, é a casa inicial e o retorno das peças que pousarem na casa da água, tá? Então, no decorrer do jogo, se a minha peça, o meu pino parar aqui, isso significa que eu tenho que retornar para casa 15, tá? Eu volto para a segunda fileira, tudo bem? Então, essa é uma regra, tá? Então, aqui é a casa número 26, tá?
Essa casa é a casa da felicidade. Então, toda peça que parar aqui, ela estará protegida. Então, o adversário não pode trocar de posição, tá? Então, o jogador aqui, ele permanece até conseguir sair do tabuleiro, tá bem? Essa é a casa de número 28, é a casa das três verdades. E uma peça que também parar aqui, ela só pode ser retirada do tabuleiro se ela tirar o número 3 nos palitos, ou o número maior, 3, 4 e 6, né? Essa casa é a casa número 29, é a casa de Reaton. Então, se pousar nessa casa, a peça ela só pode também dar continuidade e ser retirada do tabuleiro se ela tirar o número 2 ou um número maior que 2. Então, 2, 3, 4 ou 6, tá? Agora, pessoal, caso aconteça no decorrer do jogo duas peças assim, uma mais próximas, uma ao lado da outra, tá? O que que acontece? O jogador oponente, tá? Ele não pode trocar de lugar com esse ou esse jogador. Por quê? Isso significa que as duas estão protegidas, tá? As duas estão se ajudando mutuamente, então esse jogador atrás, ele não pode, tá? Entrar nem nessa casa, nem nessa casa, e nem trocar de peças com eles, tá bom? Então, pessoal, mais um movimento para vocês entenderem, tá? Vamos supor que o jogador com as peças brancas tenha tirado o número 1 e ele queira vir para essa casa. Então, ele vai trocar com outro oponente, certo? E aqui ficam três pinos brancos sucessivos, né? Um do lado do outro. Isso significa o quê? Que essas três peças se protegem também, mutuamente, que nem as outras duas. Só que nesse caso aqui, as minhas peças não podem ultrapassá-las, tá? Então, o meu oponente, o outro jogador, não pode passar. Então, eu não posso passar com nenhuma dessas pedras, tá? Só eu tenho que esperar mesmo o jogador andar com uma delas, ou duas delas, tudo bem? Só assim eu posso também continuar a andar, tá? Outra questão, tá? Interessante, não pode ser retirada nenhuma peça do tabuleiro, tá? Nenhuma peça do tabuleiro pode ser retirada antes que todas as minhas peças saiam da primeira fileira. Então, todas as minhas peças escuras, elas devem, tá? Estar na segunda e na terceira para eu poder começá-las a tirar do tabuleiro, tá bom? Uma regra bem interessante, pessoal, é que assim, se eu tiver no tabuleiro, tá? Alguma peça que eu não consiga ir para frente, o que pode acontecer, né? Que eu não tenho mais como movimentá-la. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que essa eu já tenha trocado com o meu adversário. Então, se eu tiver essas três e eu não consiga ultrapassar essas três, porque eu não posso fazer esse movimento, então eu tenho que ir para trás, tá? Então, essa é uma outra regra. Vamos à última regra do jogo, tá? Então, assim, caso tenha uma peça, né, parada na casa número 15, que é a casa do renascimento, e o meu adversário cair na casa, aqui na casa da água, né, que é a casa número 27, então, o que acontece? Esse jogador que caiu na casa da água, como a casa 15 já está ocupada, ele vai para o início do jogo. Então, ele vai para a primeira casa que estiver vazia. Ele volta para o início do jogo, ou para a primeira fileira, tudo bem? É isso. Sim, pessoal, só para finalizar mesmo, então, todos os pinos, eles devem, né, percorrer todo o tabuleiro, né, sair pela última casa, e o primeiro jogador que conseguir retirar todas as peças é o ganhador, tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação, tá? Qualquer dúvida estou à disposição, mas é um jogo que é necessário realmente bastante prática, tá? Porque tem muitas regras, né? Então é necessário memorizá-las bem, tá bom? Mas é isso. Então, pessoal, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado da explicação das regras do jogo Senet. Qualquer dúvida, entre em contato comigo.
E eu queria também fazer um agradecimento às parceiras do grupo Alma Egípcia, né? Inicialmente a professora e historiadora Amanda Martins, tá? Ela que me fez o convite para fazer um vídeo e postar no canal do YouTube dela. E a professora tem vários cursos online, tá? Professora Amanda Martins. Quem tiver interesse, entra lá no meu grupo do Facebook, Alma Egípcia, tá? Eu estou fazendo um curso, sou aluna da professora Amanda Martins e super indico, tá? Tô fazendo um curso de hierógrafos e estou gostando muito. E também quero agradecer a amiga, uma amiga de alma egípcia, a Valdirene da Bragipt, produtos importados, tá? Eu estou com esse anel que eu comprei da Bragipt, tá? Através da minha amiga Valdirene. Quem tiver interesse, também tem alguns produtos dela lá no grupo Alma Egípcia, tá bem? Também vai meu agradecimento à professora de inglês, francês e espanhol Amanda Lima, tá? Também parceira do grupo Alma Egípcia. Quem tiver interesse também tem lá dentro do grupo, tá? O contato da professora Amanda Lima e também a escritora Karina Cardoso, tá? Ela escreveu um livro com o título O Egito para Iniciantes, muito, muito interessante. É um livro didático, assim, de fácil entendimento, tá? Com muitas ilustrações, então vale a pena também, quem tiver interesse. Tem também lá dentro do grupo Alma Egípcia, tá? Algumas postagens sobre o livro, tá bom? Da escritora Karina Cardoso. Então é isso, obrigada, pessoal. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Agradeço e até a próxima.